E aí, professor, o presidente Lula também reforça esse pedido para a divulgação das atas de votação. É Sim, um pedido feito pela oposição na Venezuela, é um pedido feito sim. por grande parte da comunidade internacional. A questão é quem pode garantir essa transparência desse processo eleitoral da Venezuela? Porque estamos falando de um Conselho Nacional Eleitoral venezuelano controlado por um aliado de Maduro, justiça eleitoral, Isso. portanto, controlada pelo regime de Maduro, e, ao mesmo tempo, institutos independentes como o Centro Carter, nesse momento, retiram seus observadores. Isso, Quem pode isso. garantir essa transparência? Esse ponto, esse ponto é o ponto primeiro para qualquer conversa que nós temos. O Carter Center estava, com tudo que ele representa, com todo o passado que tem o Carter Center, desde os anos 80, com tudo que isso representa, ele era o último bastião para servir de alguma referência. Mesmo os representantes da ONU estavam cautelosos e não saíam do prédio da ONU. Esse é o ponto. O Instituto Carter avançava, fazia e estava tendo uma posição. O que o Instituto disse foi claríssimo. Não foi uma. Os princípios eleitorais clássicos não foram cumpridos. Ponto. Né? O Instituto listou funcionários públicos e órgãos do governo com publicidade, tem as provas, as fotos, tudo. Então, de fato, não foi uma eleição com os princípios democráticos. Dois, o processo depois da eleição. É evidente que essas atas precisam ser apresentadas, e sabe o que é que eu temo, Carol? É que elas nunca sejam apresentadas. E fique por isso mesmo. Esse é o ponto. Né? Porque, Carol, nós temos que olhar uma coisa que é concreta quando a gente olha para a Venezuela. Talvez nós tenhamos tido todos, inclusive o Washington, todos, uma posição de absoluta inocência. Me responda um Estado autoritário qualquer que fez eleição e perdeu. Todos os Estados autoritários fazem eleição e ganham. Olha Putin. Putin tem 80% dos votos. Então, quando nós olhamos para essa realidade, eu estou falando disso, uma menção. Quando nós falamos dessa realidade, você conhece alguma eleição que o Partido Comunista Chinês perdeu na China? Eu não conheço. Então, quando nós olhamos para essa situação, a Venezuela é mais um desses exemplos. Nós acreditamos, eu digo o Ocidente, todos que gostariam de ver eleições livres, de alguma forma acreditou que era possível essa negociação com Maduro. E nós temos que olhar o outro lado da moeda. Maduro foi muito esperto. Maduro usou isso da forma mais eficiente para ele. Usou essa crença ocidental para ele. Eu temo, Carol, que essas atas nunca sejam apresentadas. Elas passam de processo, de tempo em tempo, até que a situação fique um fato consumado. Isto foi o pedido de Lula, isto foi o pedido de Câmara, isso foi o pedido de Blinken. Antony Blinken, secretário de Estado, ontem subiu um pouquinho o tom, mas não condenou. Exatamente, eu quero ver as atas. Isso salva a cara de quem quer uma eleição limpa, todos, Biden, Câmara, a União Europeia, o próprio Lula, e ao mesmo tempo nós temos que fazer uma pergunta concreta. Por que estão todos agindo assim? O que é que efetivamente está em jogo na Venezuela para que essa situação fique? Aí talvez a gente entenda melhor a posição, principalmente de Câmara.